o milagre que mudou a vida de Amanda. Amanda olhava pela janela do pequeno apartamento alugado enquanto a chuva batia forte nos vidros. As contas espalhadas sobre a mesa da cozinha pareciam gritar contra ela: aluguel atrasado, remédios caríssimos, e a última conta de luz com ameaça de corte. Mas não era só o dinheiro que a afligia. Havia algo pior, algo que nenhuma conta poderia medir. Seu filho, Pedro, de apenas 7 anos, estava doente. Muito doente. Os médicos haviam dado um diagnóstico cruel, uma doença rara nos rins, que exigia transplante urgente. As listas de espera eram longas, os custos, impossíveis. Amanda, viúva há 3 anos, sentia o mundo desabar. Todas as noites, depois de colocar Pedro para dormir, ela chorava em silêncio, perguntando a Deus por que tudo aquilo estava acontecendo. Até que uma tarde, enquanto esperava no corredor do hospital, uma senhora de voz calma e olhos serenos se aproximou. Minha filha, você parece tão aflita, disse a mulher, vestida com um vestido simples e um lenço na cabeça. Posso orar por você? Amanda, sem forças para recusar, apenas assentiu. A mulher seguiu seu nome, Dona Maria, e falou sobre uma igreja onde Deus ouvia as orações. Uma igreja sem luxos, sem shows, mas onde a fé era pura e os milagres, reais. É a congregação cristã no Brasil, explicou Dona Maria. Lá, os irmãos oram de coração. Se você quiser, eu a levo no próximo culto. Amanda hesitou. Nunca havia entrado em uma igreja evangélica. Mas, naquela noite, enquanto Pedro dormia com febre, ela não teve mais dúvidas. Precisava de um milagre. No domingo seguinte, Dona Maria a levou a um pequeno salão alugado, sem cruzes ou imagens, apenas bancos de madeira enfileirados. Os irmãos e irmãs chegavam em silêncio, vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e lenços, os homens de camisa social. Não havia banda, nem palmas, nem holofotes. Apenas um ancião de cabelos brancos à frente, com uma Bíblia nas mãos. O culto começou com hinos cantados a capela, vozes unidas em harmonia simples, mas cheias de emoção. Amanda não conhecia as letras, mas sentia algo diferente ali. Quando o ancião começou a ler a palavra, ela percebeu que não era um sermão bonito, mas uma mensagem direta, como se Deus estivesse falando apenas com ela. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, leu o ancião, de 1 Pedro 5:7. Amanda sentiu as lágrimas escorrerem. Era exatamente o que ela precisava ouvir. Na hora das orações, os irmãos se ajoelharam. Dona Maria segurou sua mão e sussurrou: peça com fé, minha filha. Deus ouve. E Amanda pediu. Não com palavras bonitas, mas com o coração partido. Pedi por Pedro, pela cura, pela providência. Pedi forças para não desistir. Quando o ancião anunciou o momento dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus havia os livrado de enfermidades, dívidas, ou até mesmo da morte. Amanda ouvia atenta, e uma pequena centelha de esperança acendeu em seu peito. Os dias seguintes não foram fáceis. As contas continuavam chegando, e Pedro piorou. Uma noite, enquanto o menino gemia de dor, Amanda caiu de joelhos ao lado da cama e clamou: Senhor, o Senhor viu minha fé. Não me abandone agora. Na manhã seguinte, enquanto preparava um chá para o filho, bateu à porta. Era um irmão da igreja, que ela mal conhecia. Irmã Amanda, o ancião pediu para trazer isto para você, disse ele, entregando um envelope. Dentro, havia dinheiro. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para quitar o aluguel e comprar os remédios do mês. Amanda chorou de gratidão. Como vocês souberam? Perguntou, emocionada. Deus põe no coração, irmã, respondeu o irmão, com um sorriso simples. A igreja é uma família. Ninguém sofre sozinho. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Na semana seguinte, durante o culto, enquanto os irmãos cantavam o hino a Jesus, tudo a te devemos, Amanda sentiu algo estranho. Uma paz que não vinha dela. De repente, Pedro, que estava ao seu lado, puxou sua manga. Mãe, não dói mais, disse ele, com os olhos brilhando. Amanda não acreditou. Levou o filho ao médico no dia seguinte. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. Os rins, antes em falência, estavam se regenerando.
O médico, espantado, não tinha explicação. Isto é, um milagre, murmurou. Amanda soube que era. Não por acaso, não pela medicina. Era Deus respondendo à fé daqueles que oravam por ela, daqueles que, na simplicidade de um salão alugado, acreditavam no poder do Altíssimo. No domingo seguinte, Amanda se levantou para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas firme, contou tudo o que havia passado. Como chegou à igreja quebrantada, como os irmãos a acolheram, como Deus ouviu seu clamor. Eu pensava que estava sozinha, disse ela, olhando para a congregação. Mas Deus me mostrou que, na congregação cristã, nós somos uma família. E que, quando a gente ora com fé, Ele age. Depois do culto, muitos irmãos se aproximaram para abraçá-la. O ancião, com os olhos úmidos, colocou a mão em seu ombro. A fé, minha filha, não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele quer abençoar aqueles que o buscam de todo o coração. Pedro foi curado. As dívidas foram pagas. Mas o maior presente que Amanda recebeu não foi a saúde do filho, nem o dinheiro. Foi a certeza de que, na simplicidade de uma igreja sem luxos, onde os hinos são cantados sem instrumentos e as orações são feitas de joelhos, Deus está presente. Hoje, Amanda e Pedro estão batizados nas águas, como símbolo de sua nova vida. Toda Santa Ceia, eles participam com gratidão, lembrando do sangue de Cristo que os livrou. E Amanda aprendeu uma lição que nunca mais esquecerá. Deus não precisa de grandes templos para operar milagres. Ele precisa de corações humildes, dispostos a confiar nele acima de tudo. E na congregação cristã no Brasil, ela encontrou exatamente isso, um lugar onde a fé é viva, onde os irmãos são verdadeiros, e onde Deus, em sua infinita misericórdia, ainda faz o impossível. A vida de Amanda e Pedro mudou tanto depois daquele milagre que até os vizinhos notaram. Antes, ela era uma mulher cansada, com olheiras fundas e um sorriso forçado. Depois, passou a ser conhecida como a mulher da fé do bairro. Não porque pregava nas esquinas, mas porque sua alegria era contagiante. Sempre que alguém perguntava como ela conseguia sorrir tanto depois de tudo que passou, Amanda respondia com calma, porque eu vi Deus agir. E quando a gente vê, a gente nunca mais duvida. Pedro, que antes mal conseguia segurar uma colher, agora corria pelo pátio da igreja, brincando com as outras crianças. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam que seu organismo havia se regenerado de uma forma que a ciência não conseguia explicar. Mas Amanda sabia a resposta: era o poder da oração dos irmãos, era o sangue de Jesus derramado por ela naqueles cultos. Um dia, uma senhora do bairro bateu à sua porta. Era Dona Maria, uma vizinha que sempre torcia o nariz para a igreja. Seu neto, Lucas, de apenas 7 anos, estava com uma doença rara nos rins e os médicos davam poucas esperanças. Amanda, eu vi o que aconteceu com o Pedro. Você acha que Deus poderia fazer o mesmo por ele? Sua voz tremia, mas nos olhos havia um brilho de esperança. Amanda não hesitou. Naquela mesma noite, levou Dona Maria e Lucas para a congregação. Não foi fácil, o menino chorava de dor, e a avó tinha medo de se decepcionar. Mas quando entraram na igreja, algo mudou. Os irmãos os receberam com abraços apertados, como se já os conhecessem há anos. O pastor orou por Lucas, impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, este menino será curado. Nos dias seguintes, Amanda e Dona Maria não faltaram a nenhum culto. Oraram, jejuaram, choraram juntas nos bancos da igreja. Até que, numa manhã, Lucas acordou sem dor. Os exames seguintes deixaram os médicos boquiabertos, seus rins estavam funcionando normalmente. Não havia cicatrizes, não havia sequelas. Só a marca de um milagre. Dona Maria, que antes criticava a simplicidade da igreja, agora não perdia um culto. Pensei que Deus só ouvia orações em lugares bonitos, com vitrais e órgãos. Mas aqui, neste lugar simples, com pessoas simples, ele me mostrou que o que importa é o coração, ela dizia, segurando a mão de Lucas com lágrimas nos olhos. A história de Amanda, Pedro e Lucas se espalhou. Outros doentes começaram a chegar à congregação, não por curiosidade, mas por fé. E os milagres continuaram. Uma mulher com câncer terminal recebeu alta médica. Um homem paralítico voltou a andar. Famílias destruídas se reconciliaram.
Não era magia, não era coincidência. Era Deus, o mesmo Deus que curou Pedro, que transformava vidas todos os dias naquele lugar. Amanda aprendeu que milagres não são coisas do passado, nem privilégio de poucos. São para quem crê, para quem persiste, para quem não desiste mesmo quando tudo parece perdido. E a congregação cristã no Brasil era a prova viva disso, um lugar onde a fé não é só teoria, mas uma força que move montanhas. Hoje, quando Amanda olha para Pedro, saudável e cheio de vida, ou quando vê Lucas brincando com as outras crianças, ela sorri e pensa: se Deus fez isso por nós, que somos tão pequenos, imagine o que Ele pode fazer por quem ainda não o conhece. E é por isso que, toda semana, ela está lá, nos bancos da igreja, de joelhos, agradecendo. Porque ela sabe, onde há fé, Deus está. E onde Deus está, milagres acontecem. A vida de Amanda mudou tanto depois daquele milagre que até seus vizinhos começaram a notar. Antes, ela era aquela mãe cansada, com olheiras fundas e um sorriso forçado, sempre correndo do hospital para o trabalho, carregando o peso de um diagnóstico que os médicos diziam não ter cura. Mas agora, seu rosto brilhava. Não era só a alegria de ver Pedro correndo pelo quintal ou Lucas contando as novidades da escola, era algo mais profundo, uma paz que só quem já sentiu o toque de Deus entende. Um dia, enquanto arrumava a mesa para o jantar, sua vizinha Dona Maria, uma senhora de cabelo branco e mãos sempre ocupadas com tricô, perguntou baixinho, como se tivesse medo da resposta. Amanda, me conta uma coisa. É verdade que o Pedro ficou bom depois daquela oração na igreja? Amanda sorriu, largou o garfo que estava segurando e sentou-se à mesa, convidando Dona Maria a fazer o mesmo. Não foi depois, Dona Maria. Foi durante. Enquanto o pastor orava, eu senti algo, não dá para explicar. Era como se uma corrente elétrica passasse pelo meu corpo, mais quente, como um abraço. E quando abri os olhos, Pedro, que mal conseguia se mexer, levantou os braços e disse: Mãe, estou com fome. Sua voz embargou, mas ela continuou. Os médicos não têm explicação. Os exames deram normal. Eles chamam de remissão espontânea. Eu chamo de milagre. Dona Maria coçou a cabeça, olhando para o chão. Eu já fui na igreja uma vez, há muitos anos. Mas a vida foi ficando difícil, e eu acabei desanimando. Acha que ainda tem lugar para mim? Amanda segurou a mão da vizinha, firme. Dona Maria, na Universal, ninguém é tarde demais. Lá dentro, tem gente que chegou arrastando culpas de décadas, doenças que ninguém mais acreditava que tinham cura, famílias destruídas. E saíram de lá diferentes. O pastor sempre diz: Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. No domingo seguinte, Dona Maria estava lá. Sentada bem no fundo, com as mãos trêmulas segurando a Bíblia emprestada, ela ouvia os testemunhos. Uma mulher contava como havia sido libertada de uma depressão que a mantinha acamada por anos. Um homem, com lágrimas nos olhos, agradecia por ter reconquistado a família depois de uma vida de vícios. E quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, Dona Maria hesitou, mas então lembrou das palavras de Amanda: Deus não olha para o seu passado. Ela se levantou. E enquanto caminhava em direção ao altar, sentia cada passo como se estivesse quebrando correntes invisíveis. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, algo dentro dela se quebrou, não de dor, mas de alívio. Era como se um fardo que carregava há anos finalmente caísse no chão. Na semana seguinte, Amanda não acreditou quando viu Dona Maria entrando na igreja com um sorriso no rosto e um passo leve. Eu não sei explicar, minha filha, disse a vizinha, abraçando-a, mas ontem, pela primeira vez em anos, eu dormi sem dor nas costas. E hoje acordei com uma paz, como se algo tivesse sido tirado de mim. Amanda sorriu, sabendo muito bem o que era aquilo. Isso é Deus, Dona Maria. Ele está só começando com a senhora. E assim, a fé de Amanda, que já era forte, se multiplicou. Porque ela viu com seus próprios olhos, quando uma pessoa se entrega a Deus de verdade, Ele não só transforma a vida dela, Ele a usa para transformar a vida de outros. Agora, toda vez que Amanda vai à igreja, ela não vai só buscar milagres para si. Ela vai levar alguém pela mão. Porque aprendeu que a maior bênção não é só receber, é ser um canal para que mais pessoas conheçam aquele que faz o impossível. E os milagres? Eles continuam acontecendo.
todo dia. Para quem crê. Dona Maria não perdeu tempo. No domingo seguinte, ela estava lá na Universal, sentada na primeira fileira, com as mãos apertando a Bíblia como se fosse um tesouro. Não era mais a mesma mulher que entrava arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor e pelo cansaço. Agora, seus olhos brilhavam, e até a postura era outra, como se o peso dos anos tivesse sido levantado das suas costas. Quando o pastor começou a pregar sobre a cura divina, ela sentiu algo arder dentro do peito. Não era emoção, não era ansiedade, era uma certeza. Aquela mesma voz que a acordou no meio da noite, dizendo vá à igreja, agora parecia sussurrar, fale. Conta o que eu fiz por você. Dona Maria levantou a mão tremendo. O pastor, percebendo aquele gesto cheio de fé, chamou-a ao altar. Ela subiu os degraus devagar, mas com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Quando o microfone chegou às suas mãos, as primeiras palavras saíram entre lágrimas. Eu vim aqui semana passada porque não aguentava mais. Minhas costas, era como se eu carregasse uma cruz de dor há anos. Médicos, remédios, nada adiantava. Até que Deus falou comigo. Deus falou comigo. Ela repetiu, a voz quebrando. E hoje eu estou aqui de pé, sem dor, sem nada. Só com Jesus no meu coração. O templo explodiu em glórias. Gente chorando, gente batendo palmas, gente se levantando dos bancos como se aquilo fosse o empurrão que faltava para eles também acreditarem. Amanda, lá no fundo, sorria com os olhos cheios d'água, porque sabia, aquela era só a primeira de muitas vidas que Dona Maria ia tocar. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, uma mulher chamada Rosa procurou Dona Maria depois do culto. Ela chegou mancada, apoiada em uma bengala, com o rosto marcado pela luta. Ouvi seu testemunho domingo passado, disse Rosa, com a voz trêmula. A senhora disse que Deus tirou sua dor. Será que ele pode fazer isso por mim também? Dona Maria não hesitou. Pegou as mãos de Rosa, fechou os olhos e começou a orar com uma autoridade que nem ela mesma reconhecia. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, era o clamor de quem já tinha visto Deus agir e não duvidava que ele faria de novo. Senhor, a senhora Rosa está aqui porque acredita em ti. Assim como tu me tocaste, toca ela agora. Em nome de Jesus, eu determino, essa dor sai, essa doença sai, e o corpo dela é restaurado. Rosa sentiu algo quente percorrer suas pernas. No início, foi como um formigamento. Depois, uma força. Ela soluçou, largou a bengala e, com lágrimas escorrendo, deu os primeiros passos sozinha em anos. O grito que veio do fundo da igreja foi tão forte que até quem estava do lado de fora ouviu. Mais uma cura. Mais um milagre. Mais uma vida transformada. E assim, o que começou com uma mulher que não tinha mais esperança virou um rio de bênçãos. Dona Maria, que antes vivia trancada em casa, agora estava sempre na igreja, não só para receber, mas para dar. Ela levou a vizinha com depressão. Ela trouxe o sobrinho viciado em drogas. Ela orou pelo marido de uma irmã da igreja que estava desempregado e, em menos de uma semana, ele conseguiu um trabalho melhor do que nunca. Cada testemunho dela era como uma semente plantada. E a cada vida que mudava, sua fé crescia mais. Porque ela tinha descoberto o segredo: Deus não nos cura só para nos aliviar, Ele nos cura para nos usar. Um dia, o pastor a chamou em particular. Dona Maria, o senhor tem visto o que Deus está fazendo através da senhora? Ela baixou a cabeça, emocionada. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, pastor. Obrei e Deus agiu. Não, minha irmã, o pastor sorriu. Nem todo mundo obre. Nem todo mundo CRE. Você fez as duas coisas. E por isso, Deus está escrevendo a sua história de um jeito que ninguém vai poder negar. Hoje, quem passa pela Universal daquela região conhece Dona Maria. Não como a mulher das costas doentes, mas como a mulher que carrega pessoas nos braços para Jesus. Ela não tem diploma de teologia, não sabe pregar sermões longos, mas tem algo que muitos não têm, uma fé que move montanhas porque já viu montanhas sendo movidas. E os milagres? Eles não pararam.
Todo dia tem alguém novo chegando, alguém novo sendo curado, alguém novo descobrindo que, não importa quão escuro esteja o caminho, quando Deus fala, até a noite vira manhã. Dona Maria não imaginava que sua vida se tornaria um farol para tanta gente. Mas Deus sabia. E ele estava só começando. Uma tarde, enquanto ela ajudava a organizar as cadeiras da igreja, uma moça jovem entrou chorando, apoiada em uma bengala. Era Juliana, de apenas 22 anos, que há 3 anos lutava contra uma doença degenerativa nas pernas. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria sem ajuda. A família já havia gasto tudo em tratamentos, e o desespero tinha se instalado como um hóspede indesejado em sua casa. Minha irmã, o que foi? Dona Maria aproximou-se com aquele mesmo olhar que já tinha visto tantas dores se transformarem em vitória. Não aguento mais, Dona Maria, Juliana soluçou. Eu só queria dançar de novo. Só queria correr atrás do meu filho quando ele me chamar. Dona Maria não hesitou. Pegou as mãos da moça, ainda marcadas pelas cicatrizes de suas próprias batalhas, e disse com uma firmeza que só quem já viu o impossível se tornar possível pode ter. Filho, hoje você vai deixar essa bengala aqui. Porque Jesus já pagou por isso na cruz. Ele não quer você manca, ele quer você livre. Juliana olhou para os próprios pés, trêmulos, e depois para os olhos de Dona Maria. Não havia dúvida ali. Só fé. Uma fé que contagia, que queima como fogo nos ossos. Naquele culto, quando o pastor fez o apelo, Dona Maria levou Juliana até o altar. Não foi com palavras bonitas, não foi com teorias. Foi com a mesma simplicidade de quem já viu Deus agir, ela apenas orou, impôs as mãos nos joelhos da moça e declarou: Em nome de Jesus, essas pernas são curadas. Levante e ande. No início, Juliana tentou se mover, mas as pernas ainda tremiam. Alguns murmuravam, outros oravam mais alto. Mas Dona Maria não tirou as mãos. Ela só repetia: Você já está curada. Agora é só acreditar e dar o primeiro passo. E então, como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada, Juliana se levantou. Primeiro devagar, depois com mais firmeza. A bengala caiu no chão com um barulho que pareceu um troféu sendo jogado aos pés de Jesus. Ela deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem perceber, estava correndo sim, correndo pelos corredores da igreja, gritando: Eu tô andando. Eu tô andando sem dor. A igreja explodiu em louvor. Mães choravam, homens levantavam as mãos, crianças pulavam. Porque ali, mais uma vez, Deus tinha provado que ele não muda. Que ainda hoje ele faz o que fez nos dias de Jesus. Mas Dona Maria? Ela só sorria, com os olhos brilhando, porque sabia, aquele não era o fim. Era só mais um capítulo de uma história que Deus estava escrevendo através dela. E assim, a cada semana, mais pessoas chegavam. Um senhor com câncer terminal que voltou para casa com os exames limpos. Uma mulher com depressão que encontrou razão para viver. Um jovem viciado em drogas que, depois de ser liberto, voltou para buscar a família. Todos tinham uma coisa em comum: haviam encontrado em Dona Maria não uma heroína, mas uma serva. Uma mulher que não pregava com palavras, mas com uma vida transformada. Certa vez, um jornalista cético foi até a igreja para fazer uma matéria sobre os tais milagres. Ele queria provas, explicações científicas, algo que pudesse desmontar aquela fé. Mas quando viu Dona Maria orando por uma criança surda que, minutos depois, ouviu pela primeira vez a voz da mãe, ele não teve argumentos. Só conseguiu balbuciar: Isso não faz sentido. Dona Maria, com sua sabedoria simples, apenas respondeu: Faz sentido para Deus, meu filho. E é isso que importa. Porque no fim, os milagres não são sobre nós. São sobre Ele. Sobre um Deus que ainda hoje escolhe os simples para confundir os sábios. Que usa vasos de barro para guardar tesouros. Que transforma dor em testemunho e lágrimas em canções de vitória. E Dona Maria? Ela continua lá. Toda semana, com seu sorriso largo, suas mãos calejadas e seu coração cheio de histórias para contar. Não para ser admirada, mas para apontar para aquele que a tirou do lixo e a fez assentar entre príncipes. Porque quando Deus começa a escrever uma história, ele não para no meio.
Ele vai até o fim. E o fim, meu amigo, é sempre mais lindo do que a gente sonha. E o milagre se completou. Aqueles que duvidavam calaram-se quando, meses depois, o médico que havia dado o veredito final, não há mais o que fazer, voltou com os exames nas mãos, os olhos úmidos. Os tumores haviam desaparecido. Não como um recuo, não como remissão, mas como se nunca tivessem existido. Os sábios balbuciaram explicações, espontâneo, inexplicável, um erro nos laudos. Mas Dona Maria só sorriu, como quem já sabia o final da história antes mesmo do primeiro capítulo. Naquela noite, a pequena casa de Taipa se encheu de gente. Não vieram só os curiosos, mas os que precisavam ver para crer. E entre risos e lágrimas, ela serviu café com pão caseiro, enquanto contava como, nas madrugadas de dor, ouvirá uma voz sussurrar: confia. Eu ainda não acabei contigo. Não foi um raio, não foi um anjo de asas visíveis. Foi a quietude de um Deus que escolhe o ordinário para fazer o extraordinário. Reflexão. Talvez o maior milagre não tenha sido a cura, mas a lição que ela deixou: Deus não precisa de palcos, Ele age onde menos esperamos. Não escolheu um hospital de luxo, nem um nome famoso. Escolheu uma mulher analfabeta, de mãos grossas e fé mais grossa ainda, para lembrar ao mundo que a verdadeira sabedoria não está nos diplomas, mas na capacidade de se ajoelhar quando a vida exige que fiquemos de pé. Lição. Se hoje você acha que sua história está escrita com erros, lembre-se: Deus usa rasuras para criar obras-primas. Ele não desperdiça dor, nem ignorância, nem solidão. Todo vaso quebrado que lhe é entregue vira jarro de perfume. Todo choro que lhe é confiado vira semente de canção. O milagre não é a ausência do problema, mas a presença dele no meio dele. E assim, quando perguntam a Dona Maria como tudo aconteceu, ela apenas aponta para o céu e repete, como quem sabe que a melhor resposta é um silêncio cheio de Deus. Ele começou. E ele terminou. O resto é só gratidão.